Olá pessoal, irei demonstrar o funcionamento e a implementação do algoritmo de ordenação heap-sort. Vejamos alguns dados sobre ele. Ele é um algoritmo de seleção. Realiza a organização selecionando um item, um elemento da lista e comparando com os demais. Ele tem um custo computacional aproximado de θ de n log de n. E sua principal característica é organizar o vetor utilizando uma estrutura de dados chamada árvore heap. Irei demonstrar aqui o que é uma árvore heap. Ela é uma árvore binária que organiza os elementos de acordo que os filhos de um nó pai, como esse aqui o 19 é um nó pai de 17 e 16, os filhos sejam sempre menores que o nó pai, e assim sucessivamente por toda essa árvore. O 12 tem os dois filhos, o 2 e o 11, o 9 tem o 7 e o 3, e os filhos sendo sempre menores que os pais. Aqui abaixo temos um vetor que foi de onde essa árvore saiu praticamente. É um vetor normal que a gente irá utilizar para simular a árvore na implementação do método de ordenação. Vamos à implementação. Criar a classe heap-sort. E agora vamos começar pelo método de ordenação mais importante, que é o ordenar. Vamos usar o nome ordenar. Ele não retorna nada e recebe como parâmetro um vetor, uma lista de inteiros, recebe também uma posição e o tamanho do vetor. Olha, mas eu podia pegar o tamanho do vetor aqui dentro do método, só que esse método ele é um método recursivo, então eu tenho que estar passando o tamanho do vetor novamente como parâmetro para que ele possa funcionar corretamente. Eu vou alterar o nome do método aqui para ordenar a árvore. Pronto. Algumas coisas sobre a montagem de uma árvore heap utilizando um vetor. Como separar os pais dos filhos. Existe uma fórmula que diz que o índice de um nó filho é 2 vezes a posição do nó pai mais 1. Vamos fazer um exemplo. Para um nó pai com índice 0, temos os filhos nos índices 2 vezes 0 mais 1. Este é o primeiro filho do nó pai do índice 0. O segundo filho será 2 vezes o primeiro filho mais 1. Não necessariamente, não é 2 vezes o primeiro filho. É o valor do primeiro filho calculado, que é esse daqui, mais 1. Que na verdade seria o mesmo de fazer 2 vezes 0 mais 2. Pronto. Isso é essencial para entender o funcionamento do algoritmo. Então, assim que recebermos, vamos calcular. Pronto, aqui o índice do filho 1.
e aqui o filho 2. Agora vamos às condições. Se o índice do filho 1 for menor que o tamanho do vetor, significa que ainda estamos dentro do vetor, então podemos continuar. Isso é importante porque é praticamente a condição de parada do método recursivo. Agora vamos fazer a condição se o índice do filho 2 também é menor do que o tamanho do vetor. Eita, o nome da variável está diferente. Agora iremos pegar aqui o valor do maior dos filhos. Iremos comparar os dois e ver qual é o maior. Se o filho 1 for menor que o 2, iremos atribuir esse valor ao filho 1, para que ele seja comparado posteriormente com o pai. Assim o filho 1 irá receber o índice do filho 2. Vamos comentar aqui, que é sempre bom. São testes de contenção para saber se ainda estamos dentro do vetor. Essa parte não precisa de comentários. Agora é necessário realizar a troca dos valores, na verdade a comparação, para saber se o filho 1, que aqui pode ser o maior, se ele não for o maior, ele é o maior dos dois. Se o filho 1 é maior que o pai. Vamos comparar. Opa, tá errado aqui. O nó pai sempre será o lista posição, porque ele é um método recursivo, ele vai fazer isso várias vezes até ordenar a árvore corretamente. Se o filho for maior, realizaremos a troca, se não, se não, está correto. Criar uma variável auxiliar.
lista, posição recebe aux, variável auxiliar. Porque esse erro, opa, esqueci de fechar aqui. Ao terminar isso, montaremos a árvore novamente, porque realizamos uma troca. Chamaremos o método recursivo novamente. Passaremos a lista novamente, só que agora iremos passar o índice do filho 1 com uma posição, porque ele acaba sendo no pai. E novamente o tamanho do vetor. Pronto, esse método está concluído. Pode ser que alteremos ele depois, mas eu acho que está concluído. Agora é preciso criar um método que irá montar a árvore. Esse método também é muito importante e ele irá chamar este método de ordenação. Com a árvore já montada, poderemos ordená-la. Vamos chamar de montar a árvore hippie. O montar a árvore recebe simplesmente um vetor de inteiros. E o que faremos com ele? Essa parte é muito importante. A gente vai passar sempre a metade do vetor para que a posição será a metade do vetor, para que o método de ordenação ordene de um lado e depois do outro. Posição vai ser igual a lista.length menos 1 dividido por 2. Esse menos 1 porque o tamanho para não estourar os índices da lista. Enquanto a posição for maior ou igual a 0, novamente para que não estouremos o tamanho do array, façamos posição menos, porque ele irá começar a ordenação do final do array. E assim irá diminuindo e organizando o vetor. Aqui chamamos o método de ordenar, passando nossa lista, a posição e o tamanho do vetor, que é lista.length. Pronto, mais um método concluído. Agora vamos ao terceiro método, que é o método geral de ordenação, praticamente. Método de ordenação que recebe também uma lista de inteiros. Essa parte é importante porque aqui ele vai chamar pela primeira vez o método de montagem da árvore, mesmo que ela não esteja ordenada. Aqui passamos a lista que recebemos, pegamos o tamanho da nossa lista
pode ser um N, lista.length, aqui chamaremos o método de ordenação quantas vezes necessário. Vou até colocar um comentário aqui. Para uma árvore de tamanho N, ordene N-1 vezes para novamente não estourar o vetor. Int i igual lista.length -1, enquanto i for maior que 0, estiver dentro do array, realize a troca do primeiro vetor, do primeiro índice do vetor. Aqui chamamos o método de ordenação. Ordenar. Fazemos isso N vezes, tecnicamente não, mas fazemos isso N vezes e removemos o primeiro item da lista, que é o que já está ordenado. É o maior da lista que ele vai pegando, já está ordenado, então a gente vai tecnicamente removendo ele. Opa, chamei o método errado. Esse não é recursivo não. Ordenar a árvore que recebe a lista a posição 0, que é o NoPy, e a cada vez eu vou decrementando o N, porque o tamanho da lista vai diminuindo. Pronto, está implementado o heap sort. Vamos agora realizar um teste. Vamos criar um vetor qualquer. Nove, 5, 8, 8, 7, 6, 44, 18, 0, 11 e 21. Pronto. Um vetor totalmente desorganizado. Vamos agora exibi-lo na tela durante a execução do sistema. Lista antes. Vou fazer aqui um for each. Vamos quebrar uma linha para mostrar a lista depois de ordenado. Vou chamar o método ordenar. Assim, para não criar uma instância, vamos colocar ele estático aqui. Todos têm que ser estáticos agora. Pronto, tudo estático. Vamos colocar aqui a lista depois. Sem essa quebra de linha.
E agora novamente o for each. Mas aqui no final vamos colocar para que os itens não fiquem colados, vamos colocar um espaço. Pronto, vamos testar o algoritmo. Olha, está dando erro. Vamos ver onde é. Eu pausei o vídeo para procurar o erro, mas ele ainda persiste. Só que eu encontrei onde ele estava. É o teste de contenção aqui, justamente para saber se ainda estamos dentro do array. Essa condicional era para ficar dentro dessa outra condicional superior. A gente vai colocar ela agora. E vamos testar. Pronto. Agora o método de ordenação heap sort está funcionando corretamente. Vejamos que a lista antes não estava ordenada e agora ela já está. Pronto, pessoal, foi isso. Muito obrigado.